Bom dia! Todos vocês sejam muito bem-vindos nesse ritmo de First Baptist Dallas Core. E esse é o coral da igreja, primeira igreja batista de Dallas, e gosto demais. Eu gosto de começar a semana já acelerando, entendeu? E sejam bem-vindos. Essa semana é uma semana de bastante conteúdo, bastante aprendizado. Com certeza a gente está numa crescente. Estou muito grato a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito entre nós. Ontem a gente teve um culto fantástico, meu. Ontem eu preguei uma mensagem chamada Desapegue-se. Desapegue-se. Desprenda-se. E falei bastante sobre aquilo que você direciona a atenção, é para onde você estará direcionando a sua direção. E falei ali sobre 5 âncoras hoje que estão nos prendendo, estão nos amarrando no passado. Então sejam todos bem-vindos, amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus, família de Jesus espalhada pelo globo, pessoas de vários lugares aqui. Você pode ir colocando de onde você está assistindo hoje. E a pergunta é, mas Cal, por que você já começa colocando essa música aí e some da tela? Na verdade, essa música é um alinhamento que eu faço comigo mesmo. São minutos de concentração que muda toda a minha experiência aqui. E eu quero fazer esse desafio com você. Quando você começa a escutar essa música, além de colocar um gap para a gente esperar as pessoas irem chegando, na verdade é um lugar que eu gostaria que você já colocasse a sua mente, já alinhasse o seu pensamento, porque pureza é a capacidade de você sentir no coração o que o seu pensamento tá sentindo, tá pensando. É o alinhamento entre a mente e o coração, isso é pureza. E quando nós começamos uma devocional todos os dias aqui, essa é a proposta única dessa live, a princípio, a gente quer, na verdade, falar com o teu coração, a gente não quer falar com a tua cabeça. A gente não vai dar dicas de como ficar mais rico, milionário em 3 semanas. A gente não vai dar dicas em como você conseguir 8.000 seguidores. Não, a gente quer tocar teu coração, quer entrar aonde só o Espírito de Deus conhece. E eu creio nesse Espírito, eu creio nessa transformação. E isso aqui é uma devocional. E eu fico grato a Deus, porque devocional é parte das realidades da nova criação. Quem nasceu de novo faz devocional. Como assim, Cal? Então tá bom, vamos mudar a palavra. Quem nasceu de novo faz mindfulness. Ficou mais chique, né? Ficou mais moderno, né? Mas é a mesma coisa. Meditação, a tua habilidade de você silenciar, você ter uma percepção profunda e plena do teu presente, do teu agora. Isso é mindfulness. A sua habilidade de perceber-se na plenitude do seu presente, onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, com certeza, todos os dias isso muda a vida de todo ser humano. Eu tenho ali na minha parede hoje 10 coisas que fizeram de mim um Cal, e a primeira delas é meditação todo dia. Todos os dias eu faço uma meditação, todos os dias, no mínimo 1 hora por dia. Descobri que eu tinha dificuldade porque eu não tinha paciência para ficar esperando a meditação passar. Então, a partir disso, eu comecei a me ocupar numa corrida. E por conta da corrida hoje, eu consigo ficar 1 a 2 horas em meditação profunda, enquanto o meu corpo está em movimento intenso. E quando eu chego aqui, a maioria dos dias que eu chego aqui, meu dia já começou 7, 8 horas da manhã, eu já corri 10, 12 quilômetros, 15 quilômetros às vezes, e ali a minha mente já está alinhada. E isso eu quero trazer aqui para a nossa live, onde você entra nessa live aqui
E talvez a maioria das pessoas aqui estão numa atividade, ou você está trabalhando numa portaria de um prédio, ou você está num caixa, num guichê de banco, ou você está em algum lugar, às vezes com um fonezinho só, o outro tá ouvindo as pessoas em volta, outras pessoas, várias delas, uma constelação de donas de casa, de mulheres de família, estão mexendo nas panelas com o celularzinho do lado e é isso. A gente acredita que a gente quer falar com o teu coração. A gente não quer te encher de mais um monte de receitas e dicas, mas a gente quer de fato que o Espírito Santo ele traga para fora. Olha quem tá aqui, ó. O gatinho veio aqui. Tem uma gatinha vindo aqui, ó. Bom dia! Nossa, olha o tipo do meu cabelo. Tá igual ontem. Com esse cabelo que eu acordei hoje. Nada a ver. Eu tinha feito uma trança. Brincadeira. Você tá linda, meu amor. Legal. Já tomou café hoje? Que bom. Então, sem muitas delongas, pessoal, deixa eu convidar e trazer para dentro da nossa live de hoje, de Indaiatuba. E eu já vou silenciar. Bom dia, bom dia! Ladies and gentlemen, Calditz, meu brother! Com vocês, Juan Pinheiro, mais conhecido E aí, como meu Juan brother? do Hangar. O cabelo da Aline tá igual o meu, assim, ó, maravilhoso, ó, top. Por que você acha que eu tô de boné, irmão? Então, eu até pensei, eu tô na casa do Thiago, dos fundadores do Hangar, né? E aí eu falei pra ele, mano, tem um boné do Hangar aí, porque é o seguinte, cara, o Cal tá sempre de boné e eu tô hoje com o cabelinho pá, e vamos começar certo, vamos começar no naipe. E aí, Calditz, muito bom estar aqui, mano. Muito bom estar contigo. Bonezinho é o plano B. É isso aí. Cara, minhas crianças estão adorando o ministério infantil da sua igreja, cara. Meu, massa, obrigado. Mano, massa. Na nossa igreja ainda não tem nada para ministério infantil. Inclusive, nem salinha não tem. Essa semana que a gente ganhou uma oferta e começou a mexer lá. Massa, que massa. Uma divisória, separando Top. um lugarzinho para criança. E para quem não sabe, pessoal, o Rocket, né? Isso, Estação Rocket. A igreja Hangar 7 do Juan, eles têm um programa para crianças online. Fala aí um pouquinho para a galera aí, que você que tem criança na quarentena, tá em casa, aí as minhas crianças, elas assistem uma atrás da outra, elas vão maratonando. E o teu filho é um barato então, lá. Teu filho é muito bom, mano. O Kevin é fera. Cara, na verdade a gente entende, né, essa urgência, né? A gente vê muitas pessoas combatendo conteúdos na internet para criança, mas ninguém se posiciona para construir algo, né? E a gente começou a entender essa urgência que nós temos para poder construir um ambiente saudável para se educar os filhos. E é interessante, Cal, porque quando a gente olha esse ambiente, existem muitas igrejas produzindo conteúdos no YouTube. Mas, cara, olha só que louco, né, cara? A gente começou a orar e Deus nos deu psicopedagogo, deu pedagogos, nos deu atores, nos deu uma estrutura muito a favor de Deus, sabe? A graça de Deus, né? Para construir esse ministério chamado Estação Rocket no YouTube. E o mais interessante é que a gente percebe que esse conteúdo, ele não vem, sabe, um conteúdo puro, um conteúdo sem ideologia, sem religião, sem, sabe, estragar o ambiente, né? Até porque a gente está falando de crianças para o futuro, né? E a gente vê que, às vezes, a igreja em si, a gente vê conteúdo, mas, às vezes, o homem difamando a mulher, a mulher o cara não conseguindo ver empatia na mulher, né? Ah, você só perde, né? A gente viu um conteúdo recente que uma igreja estava fazendo, onde o cara ganhava da mulher e, tipo, tirando sarro da mulher. Ou seja, já ensinando a criança a tirar sarro da mulher e essa desigualdade rolando, né? Então, quando a gente fala do conteúdo da Estação Rocket, cara, a gente tem uma estrutura de pelo menos 7 pessoas cuidando para construir as palavras certas, para que os atores falam, para que leve o reino de Deus como prioridade, né? E a Estação Rocket no YouTube, cara, tem assim sido tipo um dos projetos que Deus nos deu nesse momento de isolamento de quarentena, que tem sido assim um bálsamo, tá ligado? E a gente sabe que crianças elas são 30% hoje, mas 100% do futuro.
Então, hoje talvez ninguém valoriza tanto, mas lá no futuro a gente sabe que a vitalidade de Deus na igreja está nas crianças, nos adolescentes, e a gente tem feito bastante coisa. Com os adolescentes a gente está fazendo talk show, né, que tem sido bem legal também, só que é mais no Instagram, até a gente tomar o corpo, a arquitetura certa para ir para o YouTube, né? Então está sendo bem legal essa fase. Bacana. Com os adolescentes aqui da minha comunidade aqui, a gente está vendo para trazer um programa chamado Royal Rangers, que é um programa Legal. de escoteiros dos Estados Unidos. Que massa! Muito E bom. aí todo sábado, às 2 às 6 da tarde, eles vão fazer atividades de escotismo, outdoor. Legal, legal, legal. Nossa, que massa. Só que tudo Jesus no meio do negócio, entendeu? Lógico, Recheado lógico. de Jesus. Muito mano. bom. Muito bom, muito bom. É isso aí, irmão. Você teve um bom final de semana? A igreja, tudo Muito bem? bom, Tudo cara. certinho? Foi muito bom. Foi especial. Aquela que fez a palavra, né? Que Linha sempre sou fã dela, né? Vocês Igual a estão se Linha reunindo aí, em quebram Dayatuba onde? tudo. A gente pegou, agora a gente tem um salão que chama Stage, né? Um local que dos membros do hangar faz sua empresa de dança e no final de semana eles não estão usando, né? Então a gente faz as gravações lá. De semana o Rocket a gente está fazendo no estúdio mesmo e agora em outubro a gente está lançando um novo cowork, um escritório nosso para 30 colaboradores, né? Que tem agência nossa e junto com um board pastor. Fora uns 50 metros mais ou menos de estúdio mesmo, de TV, né? Para produzir conteúdo sobre casamento, várias ações que a gente vai fazer. Claro que isso é um projeto início, né? Então daqui 2, 3 anos a gente vai ter uma profundidade melhor nesse ambiente YouTube, nesse ambiente, vamos dizer assim, de conteúdo digital, né? Então tá Muito bem bom. legal. E aí a gente está para construir também um novo prédio da igreja, que nesse tempo foi muito bom a gente não ter que pagar aluguel, porque o proprietário tinha mandado a gente embora do prédio, que ia fazer outros projetos lá dentro. E aí em janeiro, praticamente, a gente teve que ir para os hotéis, né? Aí começamos a nos reunir em hotel, aquela loucura toda, não saber onde ia ser domingo o culto, divulgando de última hora tal. E a gente começou meio que falar, Deus, e aí, vamos, me ajuda, me dá um lugar, né? A gente mal sabia que Deus estava preparando para a gente não ter que pagar aluguel nesses dias, né? E aí a gente Uau. conseguimos economizar bastante nesse processo aí de ser guiado pelo Espírito Santo também, né? Então é Esse é um bom isso. testemunho, pessoal, porque o Juan, ele tinha um dos principais casas de show na principal avenida Uhum. de Indaiatuba e estava ali quase com o terceiro culto, né? 2 para 3 já, né? A gente estava indo para o quarto, 3 cultos, né? Tava indo pro quarto A gente estava culto com 500, 800 é. pessoas. E imagine você com 3, 4 cultos com 500 a 800 pessoas e de repente você Uhum, precisa uhum, simplesmente sair do prédio, entendeu? E eu gosto muito do Juan, porque o Juan é um cara que ele não uhum, esperneia, ele não sai correndo, uhum, gritando, desesperado, meu Deus, não, ele só fica vendo aonde vai parar o uhum, negócio. uhum. E foi interessante que ele encerrou o contrato, chegou a pandemia, né? Então ele foi, Muito bom, né? só de aluguel ali você pagava quanto? A gente pagava a despesa do prédio era mais de 20 mil, né? Imagina, 20 mil que você fala, pô, em 30 dias tem que subir os 20 mil. E todo mundo É, sabe, né, que as igrejas caíram 70% do faturamento de aham, membros, né? Os membros uhum, uhum. simplesmente, se não vão no restaurante, eles não pagam o ticket de alimentação, né? Essa é a impressão que eles passam, pelo menos, né? Diferente do pessoal aqui da É, live. O pessoal aqui da live uhum, não tem nem o que falar, né? é, Mas é isso aí, Rosão. Com vocês, Juan uhum. Pinheiro, um evangelho sem agrotóxico. Abre teu coração para a palavra aí e vamos para cima, mano. Amém, amém, mano. Cara, eu tava pensando, né, no que eu ia falar nessa manhã. Eu vi que você mandou uma mensagem logo cedo. Eu falei, cara, eu pensei em a gente trazer uma mensagem muito simples, poderosa do Evangelho, num texto que fala sobre 3 dimensões de Jesus, né? Claro que não dá para limitar Jesus em paradigmas ou pensamentos, filosofias, mas alguma coisa a gente consegue pegar do fundamento que ele mesmo diz que ele é. E Jesus ele falou que ele era o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Um texto muito simples, mas muito desafiador às vezes para nós colocarmos ele em prática ou nos aprofundarmos nesse ambiente, né? E quando Jesus estava falando isso, Cal, ele estava falando numa época onde estava acontecendo tipo assim, a cidade de Jerusalém estava lotada, era um período de Páscoa, estava bombando o lugar, a religião já tinha contratado testemunhas falsas para acusar Jesus. Judas já tinha sido levado pelas condições financeiras, né?
esse texto fala em João 14, né? Então já era mais ou menos o finalzinho do rolê de Jesus aqui na Terra, e de repente esse ambiente de preocupação, esse ambiente de insegurança, esse ambiente onde os discípulos estavam pensando, cara, o que vai acontecer, Jesus? Ele estava no cenáculo, né? Ele estava reunido na casa, já no ambiente de ceia e tal, e a galera toda, os discípulos, mas o que está acontecendo, Jesus? Já estão te acusando aqui. Então Jesus estava num ambiente de pressão, Jesus estava num ambiente onde os discípulos tinham sido tomados por um ambiente de insegurança. E aí esse texto de João 14, do 1 ao 7, que eu quero ler para todos vocês, diz assim, ó, e é um texto básico, cara, mas talvez a gente nunca ouviu falar da maneira que nós vamos falar hoje, sobre o que é realmente o caminho, o que realmente é a verdade e o que realmente é a vida, né? Então diz assim o texto, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito. E eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu vou preparar um lugar, eu também voltarei e o levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E já agora vocês o conhecem e o têm visto, né, cara? Então é um texto muito prático, um texto muito arrozinho com feijão, dos clássicos do cristianismo. Quando nós olhamos esse texto, e muita gente fala, não, ele é o caminho, e às vezes usa isso para debater, para discutir religião, e a gente não quer perder tempo com isso, mas também, ao mesmo tempo, aquelas verdades, as verdades que a gente tem ouvido no sistema, estão descobrindo, não, nenhuma verdade é relativa, a verdade é relativista, e a gente percebe que eles têm pegado a verdade que é absoluta de Jesus e colocado relativismo nisso. E o ponto é, se todos os caminhos nos levam para Deus, e aí a religião discute muito isso, e é claro que quando a gente olha que todos os caminhos, a gente tem convicção que não levam a Deus. Porque se eu estivesse entrando no aeroporto para ir para os Estados Unidos e eu entrasse em qualquer avião não me leva para os Estados Unidos. Talvez eu entrasse no avião e falasse assim, cara, agora eu cheguei na Argentina, pus o pé na Argentina e eu tô lá, pô, mas eu não tô nos Estados Unidos? Não, mas eu pensei que todos os aviões me levassem para os Estados Unidos, né? Então a gente sabe a convicção que não é todos os caminhos que levam a Deus. Porque se essa fosse a verdade, por que o mundo está tão vazio de Deus? Por que se eu tropeçasse, eu já chegasse em Deus? Cara, eu tropecei aqui, cheguei em Deus. Não, eu olhei para a direita e cheguei em Deus. Então, o caminho da ignorância, o caminho da arrogância, o caminho da soberba, o caminho da prepotência não me leva a Deus. Não tem como eu chegar diante dele nesse ambiente. E é interessante que o tema, se eu desse um tema aqui, não existe atalhos para Deus. Muitas vezes nós queremos usar atalhos para resolver problemas do nosso cotidiano. Muitas vezes nós resolvemos um atalho. Se eu estou com um problema na minha empresa, se eu estou com um problema no meu casamento, eu levo minha família num shopping, eu levo minha família para viajar. Isso é um atalho. Ao invés de eu levar para aquele que pode resolver o problema do meu casamento, aquele que pode resolver as dificuldades que eu passo na minha empresa. Então, mas é interessante, Cal, porque se Jesus está falando que ele é o caminho significa que tem conduta. Se é caminho, tem velocidade, tem limite de velocidade. Se é caminho, tem direita, tem curva. Se é caminho, tem descida, tem subida. Boa. Se é caminho, ele tem emoções, porque se for dirigir comigo, vai ter emoções. Então, se Jesus está falando que é o caminho, ele está dizendo aí, tem conduta. Só que a conduta, Cal, já não é mais das placas dos postes. A conduta não é mais guiada por informações de sinalizações. A conduta do caminho é guiado pelo Espírito. E se é guiado pelo Espírito, a placa não está no poste, a placa está no meu coração. Como fala Hebreus, eu tirei a lei das paredes, eu tirei a lei da pedra e coloco no teu coração. Então Jesus é o caminho. E se ele é o caminho, a conduta, a curva, a velocidade, as emoções, os caminhos pedregosos, eu vou estar com vocês. Eu quero reinar sobre vocês. Então me permita ser o caminho. Não tem outra forma de você chegar a Deus. E por isso que a religião não te leva para Deus. Por isso que o pastor não te leva para Deus. Por isso que o jejum não te leva para Deus. Não adianta você jejuar para se aproximar de Deus. Não é o jejum que te leva para Deus. Quem te leva é Jesus.
Ah, não, 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 mas eu tô fazendo jejum agora para que Deus possa me ouvir. Não, 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 não. Ele não vai te ouvir pelo jejum. O jejum talvez é saudade do noivo. O jejum é porque o noivo partiu e a gente está querendo que ele faça morada. Agora não, agora é Jesus. E se eu quero chegar no Pai, eu chego por Jesus. Eu não chego por nenhum sistema criado por homens. Eu não chego pela lavagem da purificação das minhas mãos. Ao contrário, é de um coração diante de Deus. Então, se ele é caminho, eu preciso entender qual é o caminho. Jesus é o caminho para o perdão, Jesus é o caminho para a cura, Jesus é o caminho para a eternidade, Jesus é o caminho da misericórdia, Jesus é o caminho da justificação, o Jesus é o caminho da vida em abundância, Jesus é o caminho da paz que excede todo entendimento. Ele é o caminho. Ele é o caminho para o Pai. Então, ele é o caminho da conexão da terra com o céu e do céu para a terra. Então, talvez a gente já ouviu falar esse texto tão falado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, ei, presta atenção. O quanto ele tem sido o caminho em você. O quanto você tem permitido ele ser o caminho que te conduz. Sabe, Cal, lembra do Lucas que morava o Lucas do Dunamis, que morava aí em Curitiba? Lembro. Boiano. Ele teve aqui em casa esses dias para conhecer a cidade e tal. E eu não dei ele falou assim: Juan, me leva para conhecer a cidade e tal. Eu não dei o endereço para ele. Ei, ali tá o parque ecológico. Ei, ali tá o lugar. Ei, ali o endereço tal. Ei, eu vou te mandar a localização. Não, eu não mandei para ele. Eu conduzi eles no caminho. Eu era o caminho para eles. Uau. Jesus não veio para te dar o endereço. Uau. Jesus não veio para mostrar para Meu você: Deus. ei, é lá naquele lugar. Ei, eu vou levar vocês. Se eu estou fazendo casa, se eu estou preparando moradas, ei, presta atenção, eu vou levar vocês ao Pai. Eu sou o caminho. Não tem endereço, não tem localização. Compartilha a localização. Não tem nada disso. Vocês não precisam disso. Eu vou levar vocês. Eu volto para buscar vocês. Eu sou o caminho. Não tem atalhos, não tem plano B, não tem outra coisa. Não, eu vou levar vocês. Então, ele é o caminho. Ele é o caminho para sermos transformados. E é o que eu falei, se ele é o caminho, não é as placas do poste, a placa está no meu coração. Por quê? Porque eu sou guiado pelo Espírito. E se eu sou guiado pelo Espírito, ele é o meu GPS, ele é o caminho. Ele está me conduzindo. Ei, Cal, olha para esse lugar. Ei, Cal, a lombada aí na frente. Ei, Cal, toma cuidado que tem buraco. Ei, Cal, ali é subida. Ei, Cal, cuidado com combustível. Ei, Cal, você está gastando muito acelerando. Ei, Cal, você não vai conseguir terminar o caminho. Ei, Cal, poupa as frustrações. Ei, Cal, poupa as cicatrizes da vida. Ei, Cal, presta atenção. Olha atenção. Ó, ali na frente tem um caminhão, vai parar, entende? Então, Jesus é o caminho. Ele nos conduz. Mas ele não é só o caminho. Ele também é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Não é possível você continuar escravo de uma mente, escravo nas suas emoções, escravo de uma fraca inteligência emocional. Se Jesus é a verdade que liberta e você se rendeu a ele, significa que você foi liberto. E se você foi liberto, entenda que não é pelo esforço seu, não é porque você fez, mas é porque o que Cristo fez por você. Então eu não luto pelo pecado, ao contrário, Jesus lutou por mim. Então agora eu sou liberto, porque a verdade que é o caminho, que é a verdade, chegou até mim. Se ele chegou até mim, ele expande a minha mente. Ele me liberta, ele expande. Agora é metanoia. Agora é uma revolução de mente, porque a verdade chegou até mim. E aí Jesus não é uma falsidade, Jesus não é uma teoria, Jesus não foi revelado por homens, não é uma descoberta dos homens. É o próprio Pai que revela ele por nós. É o próprio Deus que revelou a Cristo. Não foi os homens que descobriram Cristo. Não. O próprio Pai que te revelou o Cristo. Foi o Pai. Foi o Pai que mostrou quem ele era. E por isso que nós temos que entender a convicção da verdade. Porque se é verdade, é conhecimento. E se é verdade, tem conteúdo. E se é verdade, tem compreensão de quem Deus é, porque ele é a verdade, não está escondido, ele liberta porque ele te fala a verdade. E quando ele fala a verdade, ele expande o teu conhecimento. E quando ele expande o teu conhecimento, há conteúdo. E se tem conteúdo, tem compreensão verdadeira de quem Deus é. Não é um Deus escondido pela religião. Não é um Deus que você tem que olhar por uma revista, do que a revista está dizendo de quem essa pessoa é. Não, agora você conheceu a verdade. E agora, porque você conhecer a verdade, ela está te libertando. E aí, Números 23 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fale e deixe de agir,
Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, 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 ele não é homem. E homem está significando aqui Adam, Adam de Adão. Deus não é como Adão. Ei, Deus não é como os homens. Ei, Deus não, 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 não. Ele não é homem para que minta. Ao contrário, ele é a verdade. E o que ele diz na palavra dele é verdade. Então Jesus não pode ser só o caminho. Ele tem que ser também verdade. E se ele é verdade, a verdade liberta. E se ele é verdade, ele é conhecimento. Ele é compreensão de quem Deus é compreensão da vida, é compreensão do mundo. Mas ele também não é só a verdade. Porque nós temos que entender as 3 dimensões de que Cristo é. Eu não estou dizendo que eu estou limitando a Deus. Jesus é muito mais do que caminho, ele é muito mais do que verdade, ele é muito mais do que vida. Mas eu estou usando um texto que o próprio Cristo diz que ele é. E que talvez muitos de nós não entendemos a compreensão, ou talvez a religião usou isso para debater que só ele, e que só ele, e que só ele é o caminho, que só ele é a verdade, que só ele é a vida, e etc e tal. Então Jesus é o caminho. E que caminho maravilhoso, e que rota. Ele não manda localização, ele quer te levar para o Pai. Ele quer te conduzir, ele é conduta, ele é informação. Mas ele também é a verdade que liberta, a verdade que compreende quem é Deus. É uma verdade que você tem convicção de quem Deus é por completo. Mas agora ele também é vida. E ele é vida porque ele é fonte de vida. E ele é vida porque ele é vida em abundância. E ele é vida porque ele reinou sobre a morte. Ele venceu a morte. Ó morte, onde está o seu aguilão? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ou seja, ele é vida, e se ele é vida em abundância. Ele tem vida em abundância. Ei, não procura o caminho do suicídio, porque você vai estar rejeitando aquele que é a vida. Ei, ele é vida, e vida é abundância. E se nós rendemos a ele, se nós realmente vivemos agora a presença dele, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nós vivemos uma vida em abundância. Uma vida em abundância emocional, uma vida em abundância de inteligência emocional, uma vida de abundância financeira, uma vida de abundância na saúde, uma vida em abundância em todas as áreas, e não é evangelho da prosperidade. É porque ele é o caminho, é porque ele é a verdade, é porque ele é a vida. E se é vida, a vida fala de amor. E se é vida, fala de empatia. E se é vida, fala de viver. E se é vida, fala de acolher. E se é vida, fala de abraçar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí as pessoas olham para Deus. Deus, abençoa minha vida. Ei, Deus, abençoe minha vida. E Deus está falando assim, ei, como eu vou te abençoar se você tem desperdiçado a sua vida? Ei, como eu vou te abençoar? Ei, eu já tenho a bênção. Ei, você já está abençoado. Mas a forma que você usa a bênção sobre a vida. Talvez está faltando sabedoria, talvez está faltando o caminho, talvez está faltando as verdades. Então não desperdice a vida. Não desperdice ela, ao contrário, abrace, acolha, ame, não julgue. Ei, presta atenção, eu sou vida, e a vida tem que transbordar sobre a terra. Se é vida, ela precisa abrir, ela precisa ser tocada, ela precisa estartar aquele que está morto. E se aquele está morto, se o casamento está morto, ele traz vida. Se o seu amigo está morto, você traz vida, porque você transborda daquele que está dentro de você. Então esse é o evangelho que é o caminho, mas o evangelho também que é a verdade, e o evangelho que é a vida. E aí o texto diz assim, ei, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, Caldites, agora sim, agora faz sentido. Porque se todos os caminhos levam a Deus, se essas verdades são relativistas, não, todos os caminhos levam a Deus, e eu entro num avião que eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu entro em qualquer avião. Não. Se eu entrei em qualquer avião, talvez eu cheguei na Argentina e eu vou querer reclamar. Ei, presta atenção. Não, eu deveria... Não, eu peguei o avião errado. Mas Caldites, agora eu acredito que o mundo estava certo. Eu acredito que o mundo estava certo. Todos os caminhos realmente levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Porque Romanos 2 fala sobre isso. Que todos nós vamos chegar diante de Deus. Ei, todos nós vamos chegar diante de Deus. O ponto não é como vamos chegar diante de Deus, todos os caminhos levam para Deus. Não. É como eu vou chegar diante de Deus. Cara, não, presta atenção, calma. Eles estavam certos. Todos os caminhos realmente levam a Deus. Romanos 2, é só ler lá. Mas não é
chegar em Deus, mas é como eu vou chegar lá. É como eu vou chegar diante dele. Como eu chego diante dele. Porque para chegar diante de Deus é fácil mesmo. Para chegar diante de Deus, eles estavam com verdade. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Romanos 2, é verdade. Mas e aí, Caldites, eu não estou falando de chegar diante de Deus. Eu estou chegando, o texto está dizendo assim, ei, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos chegar diante do Pai. Alguns vão chegar diante de Deus, mas eu vou chegar diante do Pai. Por quê? Porque Jesus é o caminho para o Pai. Ei, as religiões podem, o mundo, não. As pessoas podem te levar para Deus, mas somente Jesus te leva como filho. Somente Jesus te leva como co-herdeiro. Somente Jesus te leva para o Pai. Ei, Pai, eu estava com saudade de você. Ei, Pai, eu chego diante do Todo-Poderoso. Eu chego diante do trono sem culpa, sem mágoa. Colossenses 1:21 diz assim... Colossenses 1:21 diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês, não é na mente de Deus, é na sua mente, vocês têm inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, como nós vamos chegar diante de Deus? Não diante de Deus, não. Que Deus o quê? Nós vamos chegar diante do Pai. Eu vou chegar diante do Pai, santo, inculpável, livres de qualquer acusação. Eu vou chegar diante de Deus? Não. Diante de Deus, não. Qualquer um chega diante de Deus. Ei, a Bíblia fala que todos vão chegar diante de Deus. Mas só Jesus é o caminho para o Pai. E aí, quando chega o Pai, eu falo, ei, Pai. Que bom chegar aqui, que bom que o Senhor fez morada, que bom, ei pai, então ninguém vem ao Pai senão por mim, é o Pai, não é Deus, Deus é o seu Deus, que Deus que você fez, que Deus que você criou, não, estamos falando de um Pai, nós falamos chegando diante do Pai, então a religião estava certa. Então a religião estava certa, todos os caminhos levam para Deus, é verdade. Romanos 2 fala sobre isso. Mas somente a gente vai chegar diante do Pai. Somente que aqueles que reconheceram que Cristo nos justificou, que Cristo pagou, que Cristo nos tornou santo, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Mas ele fez tal coisa, livres. Mas ele... Não, livres, porque nós reconhecemos que Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai. Romanos 8, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 1,18 fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. O tornou conhecido. Agora, Caldito, sabe qual é a maior dificuldade? Caldito, a dificuldade é que talvez muitos de nós só queremos Jesus como caminho. Talvez muitos de nós não juntamos a 3 dimensões do caminho, verdade e a vida. E aí nós queremos só o caminho. E aí nós nos tornamos especialistas em pilotar no caminho. Ei, eu sei a velocidade. Ei, eu estou acostumado já com a lombada. Ei, eu já acostumei, já virou rotina. Eu já sei a lombada, a esquerda, a direita, o quanto eu preciso de abastecer. Eu me tornei especialista no caminho. Mas só o caminho não resolve. Eu também preciso entender que ser só o caminho não faz sentido. Jesus não é só o caminho, ele também é verdade. E aí se eu junto a dimensão da verdade, é só a verdade. É só a verdade. E às vezes, muitos religiosos estão inseridos na verdade. E Cal, posso falar uma coisa, cara? Aqueles que só escolhem Jesus pela verdade, muitas vezes estão acabando com seus casamentos, estão acabando com o relacionamento. Eu falei a verdade para ele. E a verdade é a teologia, a verdade... a verdade a palavra foi boa, porque ele falou de grego, ele falou do hebraico, a palavra, você viu, ele citou, não, a verdade, ei, não é só a verdade, Jesus também não só é verdade, ele é as 3 dimensões. Talvez você tenha escolhido só ser verdade. Um só escolhe um caminho, um só escolhe a verdade, mas ele também é a vida. E às vezes o que escolhe só a vida, vamos viver a vida, vamos amar e vamos abraçar e vamos ficar só nisso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Jesus é o caminho.
é a verdade e a vida. Cal, se eu entendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que eu já encontrei o Pai. Se eu uso as três dimensões, se eu estou conectado com o caminho, mas a verdade também, e também a vida, e aí eu uso a verdade para amar, eu uso o caminho para conduzir as pessoas, não tirar das pessoas do caminho, eu uso as palavras com verdade, mas também com vida, eu uso as palavras com verdade e vida para levar as pessoas para o caminho, eu uso o caminho para levar as pessoas à verdade, mas também para viver uma vida. Agora eu já cheguei no Pai, agora eu já estou Aleluia. lá. Agora ninguém vê o Pai senão por mim. Agora eu tô lá. Porque agora eu não me baseei só na verdade. Eu não me tornei um cara chato. Porque os da verdade, o povo da verdade é chato. O povo do caminho, ele é soberbo porque ele se tornou soberbo. Porque agora eu já sei as placas saíram do meu coração e foram para os postes. Agora eu já sei que ali tem um guarda, ali vai me multar, ali tem a lei. Ei, eu vou parar porque o guarda vai. Eu já sei, eu vou tampar a placa. Ó, eu vou passar, vou reduzir aqui porque lá eu ando mais veloz. Não, mas Jesus não é só isso. Jesus não é só o caminho, Jesus não é só a verdade. Ele também é a vida. E se nós usarmos essas três dimensões, Cal, nós já estamos vivendo na terra como se estivesse no céu. Se nós vivemos o caminho, a verdade e a vida, a gente já vive na terra como se já estivesse no céu, porque nós já encontramos o nosso Pai. Agora o Pai foi revelado. Ei, você já conhece o Pai. Ei, agora vocês já você já sabe do Pai. Aqui está dizendo o texto é bem claro. Olha o que diz o texto está dizendo assim, ó, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, e já agora vocês o conhecem e têm visto. Ou seja, ele que é o caminho, a verdade e a vida, agora faz sentido. Eu coloco as três dimensões na minha prática, então eu já cheguei no Pai. Agora eu estou com o Pai. Agora eu trato a minha esposa, eu trato os meus filhos, eu trato os meus amigos com o caminho, mas também com a verdade, mas também com a vida. E se eu transiciono as três dimensões, eu estou perfeitamente, eu estou pleno. Eu não posso ser só a verdade, eu não posso ser só o caminho, eu não posso só ser a vida. Eu tenho que abraçar, mas o abraço tem que conter a verdade. O caminho para o abraço tem que conter a verdade. Ele precisa ser genuíno, ele precisa ser autêntico. Então, nessa manhã, eu quero convidar todos vocês que nos deram o privilégio de estar online com a gente. Ei, presta atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vocês que estão nos assistindo agora nessa manhã maravilhosa, ei, presta atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Entrega. Salmos 37:5. Salmos 37:5, entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entrega as suas verdades, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, que tudo mais ele fará. Tudo mais ele fará. Tudo mais ele fará. Entrega a igreja no cinema, entrega a Aline, entrega o Taylor, entrega a Merely, entrega todos eles, porque eu confio nele. E se eu confio nele, tudo mais ele fará. Na verdade, ele já está fazendo, eu só estou confiando, eu só estou entregando, eu só estou me mergulhando. Ei, agora eu quero só ser guiado pelo Espírito, para que ele possa conduzir os caminhos, a verdade e a vida. Então, que nessa manhã nós possamos ser batizados nessas verdades da palavra de Deus. Talvez você já ouviu falar muito sobre o caminho, a verdade e a vida, mas nunca como essa forma. Talvez você já ouviu falar de várias formas, mas talvez nunca dessa forma, dessa maneira, e que você possa expandir a tua mente para que você possa ser enraizado nesse fundamento dessas verdades. E que não é só verdades, mas que também tem um caminho e também gera uma vida. Amém? Amém. E é isso. Amém. Meu Deus, que coisa linda. Tamo junto, a palavra, Caldites. quando ela tem um amigo meu que fala assim, ó, teologia, a Bíblia é o trigo, a teologia já é farinha, mas o evangelho ele é o pão. E obrigado por você ter trazido o pão hoje. Esse Amém. É o pão vivo. Amém. É muito bom Amém. ouvir a Bíblia pela Bíblia, mas sendo muito bom. processada de tal maneira que entra, não tem como ser igual.
Amém. Amém. Eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, todos os caminhos levam a Deus, né? Mas a questão Exatamente. é que Jesus não veio fundar uma religião, mas veio fundar Uhum. uma família, inaugurar uma Uhum. família. Uau, uau. Religião, ela nunca vai te apresentar Deus como pai, porque senão ela perde o controle. Uhum. A Exatamente. religião, ela sempre vai te apresentar Deus como o soberano, a Uhum. voz de trombeta, mas o pai, que você faz aquela cagada, ele continua te amando, pagando suas contas, essa religião fala que não existe, que Deus não Não, é bem não, assim. não. E, Exatamente. e é maravilhoso porque quando a gente fala de atalhos, né, o caminho de Deus ele é sem atalhos, eu gosto de Uhum. pensar que a soma dos atalhos sempre vai ser mais longa do que o caminho que a gente nasceu Uhum. para viver. Uhum. As pessoas elas insistem em tomar atalhos porque o atalho, pelo atalho, ele é mais curto. Uhum. Uhum. Mas a soma dos atalhos na sua vida sempre vão te levar para um caminho muito mais longe daquilo que você Sem realmente dúvida. nasceu para ser, né? Sem E é dúvida. interessante quando você fala caminho, Jesus Uhum. ser o caminho, Uhum. não é que Jesus ele é um caminho, né? Jesus Uhum. ele é o caminho. O caminho. E essa palavra caminho no original significa modo de pensar. Uhum. Uhum. Jesus como caminhos é revelado como modo de pensar. Jesus é o modo de Uhum. pensar. Uhum. E quando a gente entra no modo de pensar, quando a gente anda nesse modo de pensar, a gente encontra unidade, não porque você pensa o parágrafo que eu penso, que você Uhum. pensa o texto que eu penso. Não, não. É Uhum. que você pensa como eu penso no seu pensamento diferente. Uhum. E aqui é perspectiva. E aí eu creio que o evangelho, ele tem muitas revelações, mas uma só perspectiva. A Uhum. testificação que a gente tem do evangelho que a gente prega, que faz eu concordar com o Uhum. chinês concordar com Uhum. um indiano, um pastor Uhum. indiano concordar com o pastor africano, é que quando nós estamos pregando, embora a pregação seja diferente, porque é impossível Uhum. todo mundo pregar igual, Uhum. isso é Uhum. doutrinação. Nós não Isso. somos parte de uma doutrina, de um Uhum. doutrinamento, Uhum. mas a questão é que sempre é da mesma perspectiva. É sempre Uhum. olhando para a mesma direção. O evangelho ele é Uhum. uma perspectiva. Uhum. E a gente pode ter Uhum. muitas interpretações do evangelho, mas uma Uhum. só Uhum. perspectiva. Uhum. E quando a gente fala de modo de pensar, quando você falou assim, Jesus é o próprio pavimento, Jesus é o Uhum. próprio caminho, Uhum. ele é o próprio percurso. É Uhum. maravilhoso saber que todo caminho ele está sendo, ou você usa uma bicicleta, ou você usa um Uhum. carro, ou você vai de a pé, ou Uhum. mas o caminho ele hospeda um transporte. Uhum. O Uhum. caminho ele conecta destinos. Eu estava aqui, vou Uhum. lá. E eu arriscaria dizer que relacionamentos são itinerários desse caminho. Uhum. O carro, o meio de transporte que você usa no caminho chamado Jesus, é relacionamento. Uhum. E é interessante que quando a gente fala de modo de pensar é justamente o que faz você engajar ou não no relacionamento. Uhum. É o modo de pensar das pessoas, na minha concordância, que fazem ela caminhar comigo a ponto de, Cal, ontem um cara veio e falou assim, Cal, eu até me arrepio de dizer, mas você não tem ideia que eu sou outro pai assistindo tuas lives. Uau, uau. E você nem me conhece, eu não conversei com Uhum. você, você Uhum. nem fez live comigo, você nem me ensinou Uhum. nada. Mas a exposição por esses meses que eu tô na tua live, eu sou outro pai. Meu filho é Uhum. outro, eu Uhum. enxergo ele Uhum. diferente, eu trato ele diferente, eu abordo meu filho diferente. E a mulher dele do lado, aquele sorrisinho assim, tipo, puxa, que bom, né? Tipo, eu fico agradecida. Uhum. Porque, na verdade, ele engajou num relacionamento. Mesmo que Uhum. eu não perceba isso, ele sabe que foi assim. E esse Uhum. relacionamento levou ele num caminho. Uhum. Só quando ele se dá conta, na verdade, esse caminho é o caminho. É um modo de Uhum. pensar que levou ele para uma virtude, que levou ele Amém. para uma verdade. Uhum. E aí a verdade, ontem eu falava aqui num grupo, depois da igreja, né? Casa de pastor é sempre o lugar da pizza. Fala, Uhum. pastor Nuno, ó, o Ó o brother, Nuno aí. nosso Nuno irmão. Ornelas, meu brother. E O, o, esse o aí mito, é mais um da gangue, o mito da Europa. o O mito da cara que tem a Europa. chave, o cara que tem a chave da Europa nas mãos. É o avivalista de Portugal. É isso aí. E aí, cara, eu tava com o grupo aqui
Aí a moça me fez uma pergunta, aí eu falei assim, você sabia que a gente tem que transar com a verdade? A verdade não liberta. Esse é o grande equívoco. Não, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí lá na Universidade Positiva colocaram na porta da biblioteca um monumento bem grande escrito e a verdade vos libertará. Só que a verdade não liberta. O que liberta é o coito com a verdade. Conhecer. O conhecer, que vem da palavra iada, lá de Adão, quando Adão coabitou com Eva. A Bíblia diz que, Gênesis 4:1, diz que Adão conheceu Eva. Então, esse conhecer da verdade significa eu preciso ter uma experiência íntima. Eu preciso ter um coito, eu preciso romper o ímen da verdade. Quando eu tenho esse conhecimento com a verdade, então a verdade liberta. A verdade por si só, ela não liberta, porque o mundo inteiro sabe da verdade. Quando ele fala assim, oh, você conhece a verdade? O cara ele pensa que é que ele conhece, tipo, não, eu vi no YouTube, eu li no jornal. Não, você sabe a verdade, mas você não conhece ela. Né? Por exemplo, a minha esposa, ninguém consegue conhecer ela. Eu conheci ela, mas todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe quem ela é, mas só eu conheço ela. Então, a verdade significa, na maior extensão, a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana em sua intervenção sobrenatural. Ou seja, a verdade é uma pessoa. A verdade é alguém. E assim como eu preciso me dedicar no conhecimento de alguém, a verdade ela precisa ter uma experiência de entrega. As pessoas elas querem receber a verdade, mas não querem se doar para a verdade. E a terceira aqui é a vida abundante. E eu gosto do terceiro aqui porque a vida aqui fala sobre a vida Zoe. A vida Zoe não é a vida de bios. A vida Zoe aqui é a vida da imortalidade. Esse texto fala aqui que nós recebemos, Jesus ele é a Zoe. Quando eu recebo a Jesus, nós temos a imortalidade para a eternidade, ou seja, uma vida real, uma vida genuína, ativa, vigorosa, devota a Deus, abençoada. E aí eu conto em parte já aqui nesse mundo para aqueles que colocam sua confiança em Cristo e depois da ressurreição ser consumado por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito que permanece para sempre. Uau! A gente precisa entender a vida Zoe hoje. Vida Zoe não é o que você vai receber depois de morrer. A vida Zoe é o que vai te dar o direito de voltar depois de morrer. A vida Zoe é o que te torna imortal no ser, embora o seu estar, que é o seu corpo, o seu organismo biológico, ele durma. E por que esse corpo biológico durma? Porque ele não vai, ele vai ser renovado dentro de uma novo corpo, sem doença, sem dor, sem alteração hormonal, sem obesidade, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão. Só que entenda que o mesmo corpo que foi crucificado, escarnecido, havia ali um espírito, e esse espírito chama Zoe. O espírito Zoe ressuscitou o corpo de Jesus dentre os mortos. E o corpo de Jesus carregava as marcas, o corpo de Jesus ele era afligido por enfermidade. Eu creio que Jesus teve gripe, eu creio que Jesus ele passou por todas a tosse, a rinite que talvez podia ter naquela época. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Então Jesus ele viveu já na dimensão de Zoe antes da sua ressurreição. E foi o Zoe que na verdade foi introduzido como vida dentro de Maria. Por isso que a gente é descendência de Zoe. A gente é descendência do Zoe. As realidades da nossa nova criação não são mais apenas uma alma vivente. A gente não tem a vida bios, que nos dá só o ser existir, o ser viver. A gente tem a imortalidade de uma vida completamente na fonte de toda a vida. Então, eu creio que nessa manhã a gente precisa proclamar isso aos quatro cantos da terra. Que Jesus ele é o próprio caminho. Jesus é o próprio caminho.
E o fim desse caminho é o Pai, não é Deus. O fim desse caminho é uma família, não um sistema religioso. O fim desse caminho é abundância e plenitude de vida, não apenas um céu que te livra do inferno. Esse caminho, ele te dá todas as possibilidades de viver a eternidade, chamado no dia de hoje. Não é um dia, é hoje, agora. Porque a eternidade é baseada num sentimento. Então, na minha humanidade, no corpo humano que eu sou, eu não consigo entrar numa dimensão de eternidade porque estou debaixo de uma temporalidade. Mas o sentimento que eu carrego, ele pode sim ser o sentimento já da eternidade. Ou seja, é um sentimento inabalável. É um sentimento desprovido de enfermidade. É o meu sentimento desprovido de angústia. É o meu sentimento desprovido de medo. É um sentimento desprovido de arrogância. É um sentimento que eu já sou eterno. E o fato de eu já ser eterno. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele é. Então, talvez fisicamente você não é eterno. Fora isso, você já é a mesma pessoa que vai herdar a eternidade junto com Jesus. Então, entregue de fato o seu caminho ao Senhor. Entregue o comando da sua vida. Entregue o destino da sua vida. Né? E, de fato, você vai viver isso que o Juan vive. Cara, eu acho que nunca na vida a palavra ela se tornou tão óbvia quanto nos nossos dias. Nunca na vida Jesus se tornou mais literal do que hoje. Olha, A Fran. palavra que nós carregamos hoje. Pode falar. A Fran, a mãe da Luísa, do Vitor. Um abraço, Fran. A Fran já é do presbitério aqui, dessa live aqui. Todo dia ela Muito tá bom. aqui, ó. Muito bom, muito bom. A Fran tem que vir para Curitiba aqui conhecer a família. Isso, é isso aí. Não, e ela já conversa com gente daqui que, né, se for se conhecendo na live aí, o pessoal já vai... Muito bom, muito bom, vai dando oi. agitando. Se eu não me É isso engano, aí. se eu não me engano é de Goiás, né? De algum lugar lá, Goiânia. Mas ela sempre tá firme ali, ó, nas panelas com o celularzinho do lado. Beijo, Fran. Muito bom. Então, Beijo, Fran. por hora, entenda que Jesus é o caminho, né? Não é um caminho. Jesus é a encarnação da verdade. Se relacione intimamente com Ele e Jesus é a vida. Fora dele, Amém. tudo que é contrário à Não existe. vida está fora de Jesus. Nele não há morte, nele não há... Porque quando a gente fala não há morte, não significa que eu não vou morrer. Significa que eu não sinto a morte. Eu morro sem sentir a morte. Quando eu falo que não há angústia em Jesus, não significa que eu não vou estar angustiado. Significa que a angústia não entra no meu sentimento. Por isso que o evangelho não existe para mudar a nossa circunstância, mas para mudar eu na circunstância. E aí a gente precisa entender que Jesus ele blinda a gente da circunstância. Só que a circunstância ela vem. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ou seja, não é que ele vai apagar o fogo. O fogo. Se depender dele, ele vai quebrar todas as leis naturais para conservar a sua vida. Isso é no sentimento. Muito Então, bom. obrigado pela palavra de hoje, cara. Creio que é uma palavra certeira, é uma palavra que liberta milhões de pessoas, famílias. Amém. É uma palavra Amém. que coloca abaixo todos os muros e os critérios que a religião ela impõe para uma pessoa que não conhece essa pessoa chamada Jesus, né? E são três verdade. fundamentos que já são milenares, imutáveis, relacionamentos que são globais, transoceânicos. Não vai expirar, né? Jesus ele é isso e ponto final. Tudo que falam depois disso são especulações, mas o fato que ele é a prova de toda a vida humana. Deixa suas considerações finais aí, uma palavra pro nosso público aí. E vocês podem seguir o Juan, se chama Hangar 7, a igreja dele. Se você é de Indaiatuba, eu recomendo você fazer uma visita. E tem uma família vibrante, é um cara revolucionário, é um cara... Deus tem usado ele em relacionamentos muito importantes no Brasil. E eu sou grato a Deus por um dia ter te conhecido, cara. Amém. Cal, eu acredito que eu tenho uma palavra para você e aí pode ser para quem quiser aproveitar dela, sabe? Eu preguei um tempos atrás sobre o milagre de Jesus no casamento do vinho, né?
E eu sinto no espírito que, da mesma forma, Maria ela criou um ambiente para milagres, sabe? Eu sinto que talvez algumas coisas na tua vida não chegou o tempo. Jesus falou assim, ó, Maria, eu só sou um convidado dessa festa, eu não posso me manifestar, eu só sou um convidado, eu não sou o dono dessa festa, né? Então Jesus, ele fala, não é chegado o tempo, mas Maria, ela não se limitou a um discurso, ela não se limitou ao tempo, e ela foi e preparou o ambiente para os milagres. Sabe, eu sinto, Cal, que talvez existem decisões que você precisa tomar, que talvez não é chegado o tempo, mas eu quero te encorajar a construir ambiente para provocar o céu, sabe? Maria, ela antecipou. Eu sei que não é o tempo, mas galera, vai lá, serviçais, se prepara. E olha só que interessante, era a água da religião, né? A água da purificação que ela pega e coloca diante dos pés de Jesus, e Jesus vai e transforma em vinho, né? Então, ou seja, o vinho era melhor, né? Porque o que o mundo oferece para o casamento, ele sempre aparenta ser bom, mas no final é amargo. Jesus não, o reino não. É só vinho melhor e melhor. Então, assim, eu não quero pregar de novo, mas eu quero te encorajar aí, Cal, provoque ambientes de milagre. Mesmo que não é chegado o tempo, mesmo que na tua Amém. razão, mesmo que no teu pensamento, não, agora não é hora de fazer isso, não é hora de abrir, não é hora de fechar, não. Provoca, né? Provoca o ambiente. Pega a aguinha da religião e coloca diante de Jesus. Coloca diante dele, porque pode ser que ele faça antes do tempo, pode ser que ele antecipe, sabe? Pega o teu conteúdo que você tem, prepara em outras línguas, né? Ah, mas não é chegado na Espanha, não é chegado em outra língua, não é chegado no italiano, não é chegado no alemão. Ei, mas prepara, já escreve o material em alemão, já escreve o material em inglês, entendeu? Porque você está falando, Jesus, eu sei que não é o tempo, mas está aqui. Eu sei que não é o tempo, mas está aqui, né? Então que você possa replanejar o teu planejamento. Replaneje ele. Talvez você pensou em 10 anos, mas Jesus quer fazer antes. Então prepare esse ambiente de milagres para que ele possa fazer assim como Maria fez. Amém? Amém. E é isso, mano. Obrigado, Tamo junto, meu irmão. mano. Muito Deus te bom. abençoe, cara. Boa Muito semana, bom bons sempre estar aqui. negócios. Que a igreja, eu tenho Amém. que te atualizar Amo de várias você, coisas, mano. mas a boa nova Amém. é que essa semana aqui eu fundei o time da agência aqui Amém. dentro da Igreja no Cinema, inspirado por você, irmão. Amém. Obrigado. Amém. Amém. E Amém. pode ter certeza Amém. que Deus vou abençoe. fazer o meu melhor, Uhum. cara, para Amém. preparar esse lugar Amém. do milagre. Eu quero ver isso. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amo você, mano. Um beijo. Abraço em casa para Beijo. aquilo. Amém. Amém. Esse é o Juan, pessoal. Juan do Garcete, um amigão, um cara que veio do mundo dos negócios, vendeu o que tinha e hoje ele é pastor, é um dos pastores que eu mais admiro nesse país, que está à frente de toda a religião, que tem sido uma voz, que tem sido fermento, que tem sido um cara que tem fortalecido bases da igreja no Brasil. E sigam ele lá. Pessoal, no Telegram tem um grupo lá, se chama Caldits, canal Caldits. Se você entrar no Telegram e colocar meu nome lá, sobrenome, você vai encontrar ali. Seja muito bem-vindo. Ali eu tô bem tranquilo, mas é o nosso ponto de contato direto. Qualquer coisa eu coloco ali. E essa semana vou estar recebendo ainda aqui o meu pastor, o Arno Pauls, que já desde 2007 me acompanha em tudo aquilo que eu sou, que eu me tornei, que eu faço. Vou ter um pastor também, Juliano Dias, que hoje é o CEO da Igreja no Cinema, é o cara que tem... É um dos caras assim, que mais tem meu respeito hoje na Terra, se chama Juliano Dias. E recentemente ele se mudou para Curitiba. Esse final de semana ele foi para São Paulo, encerrou um ciclo com a Igreja no Cinema que ele plantou dentro do shopping em São Paulo. E ele se mudou para Curitiba e hoje ele está simplesmente à disposição de fazer, de fato, esse evangelho revolucionário, tocar os 4 cantos da terra comigo, e vai ser muito bom. Então, nesse final de semana, sexta-feira, você que é de Curitiba, eu tenho a Confraria Marvels. Confraria é um clube de homens que eu fundei aqui em Curitiba, e toda última sexta-feira do mês nós nos reunimos para uma confraria. Comida e conteúdo de valor, de uma maneira que os homens sejam fortalecidos, as famílias sejam apacentadas e que, de fato, a nossa cidade seja transformada. Então,
se você é de Curitiba, seja bem-vindo. São 5 parcelas de R$ 35, ou seja, você só pode se inscrever para 5 próximos eventos. Não tem como ir em só um evento. Ou R$ 175 para você participar por 5 meses, garantindo 5 eventos, um por mês, onde nós já temos toda uma programação e um encontro que garante para você uma noite em família, no reino de Deus. Homens de verdade que com certeza estão liderando uma geração. E eu quero sempre colocar eles na mesma sala, fazer eles se conhecerem melhor e gerar intimidade entre esses homens. E todos os domingos, 7 da noite, estou aí. Ontem tem uma mensagem fantástica na Igreja no Cinema, no Spotify. Desapegue-se, desprenda-se. Eu recomendo para você essa semana você pensar sobre isso, porque cada nova estação depende de um novo eu. Nós precisamos nos futurar-se. Future-se, né? Se transforme naquilo que você precisa ser para o dia que chegou, chamado hoje. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo para o Rio de Janeiro, um beijo para Roraima, um beijo para Rio Grande do Norte. Abraço para Jaque, para o César, para Jana, todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.